Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Há certas coisas que nós pensamos que são de nossos dias, mas não. A corrupção humana é algo que faz parte da natureza humana, ela é a marca do ser humano. E nós precisamos entender que nada disto tem a ver com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Lá na situação onde Jesus tinha sido sepultado, os sacerdotes, ou seja, na realidade o concílio de anciãos dos judeus, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, eles entram em comum acordo, lembrando da palavra de Jesus de que ele ressuscitaria. Então eles vão até Pilatos, pedem a ele para que os soldados possam aguardar. Mas acontece a ressurreição. Os soldados veem tudo e vão falar com os religiosos. Mas o que fazem? Eles aceitam aquele testemunho ou, na realidade, procuram corromper aqueles soldados? Essa é a questão que a gente vê na Bíblia. E é tão antigo quanto nossos problemas atuais de nossa sociedade. É algo que permeia a natureza humana. Diz lá, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Isso é algo talvez inadmissível. Talvez era o momento dos religiosos, do conselho de anciãos, de não aceitarem. Eles conheciam as Escrituras. Então a gente precisa entender isso. A questão da corrupção da natureza humana não se trata de se combater com a religião. Não é o conhecimento das Escrituras que nos impede de agir dessa maneira, que nos impede de fato de vivermos segundo a natureza humana, é entendermos a obra que Deus fez. Então não é uma questão de frequentar uma religião, a religião cristã, não importa, católico, evangélico, o que for, não é essa a questão. Não é uma questão de frequência à religião, de adotar, vamos dizer assim, regras de obediência. Aqueles que eram os líderes religiosos da nação judaica, eles não só se corromperam, como corromperam outras pessoas, comprando-lhes aquele testemunho que era acerca da ressurreição de Cristo, porque iriam perder o poder. Nós precisamos entender que a obra de Deus, que Cristo fez em nosso favor, é que nos resgata, nos tira dessa situação. Pois com a sua morte e ressurreição, quando nós nos submetemos a Cristo como Senhor e nosso Salvador, como aquele que nos compra para o Pai, para o nosso Deus e nosso Pai, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Nosso Deus nos faz, por meio da sua graça, um novo ser, uma nova criatura. Ele nos dá da sua natureza, nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós recebemos da vida de Deus, somos feito um novo ser, uma nova criatura, à imagem de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós fomos libertos do domínio do pecado, ou seja, dessa natureza que nos escraviza e que nos leva a viver totalmente fora do propósito e do querer de Deus. Precisamos nos converter a Deus e à sua vontade, entendendo que somos feitos um novo ser, para vivermos a sua plena vontade nessa terra. Por isso, o nosso papel é revelarmos o reino de Deus neste mundo, andando como Cristo, sendo seus imitadores, porque fomos libertos, nós já não somos mais escravos do pecado, ou seja, dos desejos da natureza humana,
Nós não somos escravos da corrupção, não somos escravos da nossa ganância, da nossa hipocrisia, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Agora podemos servir a justiça porque Cristo nos libertou. Eu preciso me submeter a Cristo, reconhecendo que Ele me faz um novo ser, que a salvação que recebo, ou seja, o resgate que Ele faz, levando-nos, tirando-nos das trevas e levando-nos para o reino de Deus, é algo que é feito pela graça de Deus e por meio do que Cristo fez em nosso favor naquela cruz, para que então a gente possa viver em novidade de vida, uma nova vida, uma vida segundo os valores eternos, segundo os valores do reino de Deus, não nos submetendo mais à corrupção humana, à corrupção da natureza humana. Por isso a gente precisa entender isso. E precisamos fazer uma caminhada de amadurecimento, de conhecimento de Deus, e à medida que caminhamos, que entendemos, nós nos despimos da velha natureza e nos revestimos de Cristo para sermos seus imitadores, para revelarmos Ele por meio de nossas vidas em nossos relacionamentos. Somos chamados para fazermos parte da família de Deus, do povo de Deus, corpo de Cristo, a sua igreja, a sua noiva, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para glorificarmos o nosso Deus neste mundo, para exaltarmos o seu nome, para que as obras que nós viermos a realizar glorifiquem o Senhor e revelem o reino de Deus neste mundo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa entender que essa é a nossa responsabilidade e que não somos mais escravos da natureza humana, da corrupção humana, que é a marca do ser humano natural. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos converter ao nosso Deus, buscando o conhecimento e o entendimento da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.